Mas hoje a gente não vai, né, passar a nossa manhã meditando sobre a São Silvestre. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E nós vamos meditar sobre a corrida cristã, né? Sim, todos nós estamos também em uma corrida, né? O nosso destino, a eternidade com Deus. E ela começou há bem mais tempo, né, do que essa corrida. E, ao contrário da São Silvestre, irmãos, ela não é apenas uma vez no ano. A nossa corrida ela é diária, né? A todo momento nós estamos nessa corrida. Milhares também se inscrevem nessa corrida. Infelizmente, muitos a abandonam, né? Muitos sequer começam a correr. E o que vai definir se nós vamos ou não ser aprovados não é o tempo que nós demoramos nessa corrida, né? Não é se nós fomos os primeiros ou se nós chegamos lá milhões atrás de outras pessoas. O que vai definir é a forma como nós estamos correndo, né? E se nós continuamos sempre a correr. Amém? Então eu vou convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24. Primeira Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém? Podem sentar. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui a partir do versículo 24, ele vai lançar mão de um exemplo bem conhecido pelos coríntios, que eram os jogos atléticos, os jogos olímpicos, digamos assim, que aconteciam na Grécia, né? Aqueles irmãos, eles sabiam como que aconteciam quais eram as regras daqueles jogos, e ele se aproveita desse exemplo para trazer para eles instruções de como que eles devem proceder. E ele já começa falando, né, aqui no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm? Ele está falando que aqueles que começam a caminhada cristã, ele permaneça ali no caminho ou ele se desvie do caminho, ele está correndo. O foco dele, muitas vezes, é diferente. Aquele que corre no caminho certo, ele está correndo. E o que corre no caminho errado, ele também está correndo, só que em uma direção oposta. Aí ele vai falar aqui na carta, mas vocês têm que correr não como quem está correndo por correr, não como quem está correndo sem propósito. Vocês têm que correr com o objetivo de alcançar o prêmio. Então ele nos exorta, irmãos, a que nós tenhamos o quê? Foco naquilo que nós estamos fazendo, né? Nós fazemos muitas coisas na nossa vida, mas ele fala que o nosso foco principal não são as coisas seculares aqui dessa vida. O nosso foco principal é a eternidade. Então, a gente tem que ter compromisso e a gente tem que verdadeiramente compreender o que é que está em jogo nessa corrida. No versículo 25, parte A, Paulo vai dizer, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, né? Quando a gente para observar a vida desses atletas profissionais, pessoas que fazem da sua vida, né, como objetivo participarem de competições, ganhar medalhas e ganhar prêmios, a gente vê que essas pessoas, muitas vezes, elas praticamente abrem mão de suas vidas, junto com suas famílias, abrem mão de imensas, né, dezenas de coisas nas suas vidas. A alimentação delas tem que ser específica, né? Eles não podem
sair fazendo o que querem, bebendo o que querem, né? Essas pessoas, elas têm que abrir mão de muitas coisas. E nessa caminhada cristã, a gente vê que muitas vezes nós não queremos abrir mão de tantas coisas, né? Mesmo sabendo que essas coisas, elas vão atrapalhar a nossa caminhada, né? Elas vão trazer um peso a mais na nossa caminhada e muitas vezes até mesmo nos tirar da rota, né? Podem até nos levar a correr em uma rota contrária ao objetivo que devemos perseguir. No versículo 5, né, em Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, Jesus ele vai falar que aquilo que nos leva a pecar, né, aquilo que vai nos afastar de Deus, irmãos, ele precisa ser arrancado de nossas vidas. Do contrário, nós seremos lançados no inferno. Se nós não abrirmos mão das coisas que nos atrapalham na nossa caminhada, a gente não vai conseguir permanecer nela. A gente vai acabar saindo, correndo de uma forma contrária à qual nós devemos. E a palavra de Deus ela nos fala que o salário do pecado é a morte, como já foi falado na nossa EBD de hoje. O nosso prêmio que nós vamos receber, ao invés de ser a salvação das nossas almas, vai ser a morte eterna. Então, que a gente possa ponderar, irmãos, nas coisas que nós estamos levando na nossa caminhada. Porque em Isaías 59, nos versículos 1 e 3, a palavra de Deus fala que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, né? Então, se nós não abrirmos mão daquilo que nos afasta de Deus, nós não poderemos estar com Ele. Mas como pregar contra o pecado, né? Não vai causar aquele comichãozinho no ouvido, né? Aquela coisinha boa de se ouvir. Muitas igrejas já não pregam mais sobre isso. Glória a Deus, porque a nossa igreja, né? E tantas outras ainda que existem, ainda batem muito nessa tecla, irmãos. Porque vira e mexe, todos nós precisamos, né? Daquele beliscãozinho ali para a gente acordar. E pior que isso, há igrejas para pessoas que sequer querem ouvir falar sobre isso, né? Pessoas que não querem mais ser repreendidas, não querem ser corrigidas, querem continuar no erro e sim, para elas está tudo bem, né? Recebendo um evangelho deturpado, mas que vai agradar aos ouvidos. E isso não é novidade dos dias atuais. Anda muito longe de ser. Se a gente for na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5, a gente vai ver o que Paulo, escrevendo a Timóteo, há quase 2000 anos, irmãos, o que Paulo já falava naquela época. Fala assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, nos versículos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mesmo que seja algo impopular, né? Mesmo que seja algo que não vai trazer fama, não vai trazer views, como a gente diz nos dias de hoje, né? A nossa missão ela é continuar pregando a palavra de forma fiel. Ela agrade ou não, tem que ser a palavra de Deus. Cumpra a sua missão, é o que Paulo fala para Timóteo, né? Cumpra aquilo para o qual Deus lhe chamou, de forma fiel. Voltando ao nosso texto base aqui no versículo 25, na verdade no versículo 25, Paulo ele vai dizer:
E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A gente trazendo novamente aquela figura do atleta que abre mão de tantas coisas para alcançar uma medalha, para alcançar um prêmio, para alcançar fama. E a gente trazendo para a nossa realidade, comparando com a nossa caminhada cristã, né? Parece um absurdo que eles abrem mão de tanta coisa, como diz aqui a palavra de Deus, para alcançar uma coroa corruptível. Como o próprio Jesus fala, uma coroa em que a traça e a ferrugem vão consumir, os ladrões minam e roubam. E nós muitas vezes não queremos abrir mão de tantas coisas para alcançar um prêmio infinitamente superior. Nos versículos 26 e 27, Paulo ele vai falar para esses irmãos a forma que ele corre e a forma como nós devemos correr. Versículo 26 vai dizer assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Corro com propósito, né? É o que Paulo está dizendo. Eu não corro em vão. Eu não corro como quem não sabe o que quer, como quem não sabe para onde vai. Eu sei muito bem qual é o meu alvo. O prêmio de uma corrida olímpica, irmãos, normalmente é só para os 3 primeiros colocados. Aqueles que chegam em 4º lugar, mesmo que eles cheguem a milésimos de segundo atrás, mesmo que seja só o nariz ali atrás, eles não vão ganhar nada. Não tem medalha para eles, não tem prêmio para eles. Eles simplesmente vão estar correndo ali, mas eles não vão ganhar mais nada. Mas, mesmo assim, a gente não vê um atleta abandonar a corrida depois que os 3 primeiros terminaram a prova, né? Todos eles, nem que seja uma corrida de 50 atletas, o que vai chegar em 50º lugar, mesmo assim ele vai terminar a prova. E parece loucura, né? Que a gente, muitas vezes, acabe desistindo no meio de uma corrida, ou pensa em desistir no meio de uma corrida, em que vai ter prêmio independente da posição em que você chegar, né? Não são só os 3 primeiros. Não importa se milhões ou bilhões de outros corredores chegaram à sua frente. Os prêmios maravilhosos que Deus promete, você também vai receber. E por ser longa e difícil, né? Porque a nossa caminhada é árdua, existem algumas subidas e descidas que realmente enfraquecem as nossas pernas, em que muitos nós precisamos ser carregados, né? Em que Deus precisa nos pegar pelo braço ali e nós sermos praticamente arrastados, mas devemos continuar. Muitos acabam relaxando, né? Não, mas é uma corrida longa, eu vou ter tempo, né? É uma corrida que eu não sei quando vai terminar, então eu posso parar agora e depois eu volto quando eu estiver me sentindo melhor, quando me der vontade de novo de voltar a correr. Mas não é assim que a palavra diz que nós devemos correr, né? Nós devemos perseverar todos os dias, né? E devemos permanecer nessa luta. Eu queria que os irmãos abrissem em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, tem as cartas às 7 igrejas, em que ali Jesus ele está alertando aqueles irmãos da forma como muitos estavam correndo, e que ele também está trazendo ali, irmãos, falando para eles os prêmios, alguns dos prêmios que vão aguardá-los ao final. Apocalipse 2, capítulo 7, na parte B, a palavra de Deus vai falar assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 11, parte B.
O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 17, parte B. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Capítulo 2, versículos 26 e 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu novo nome. Capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A gente sabe que muitos daqueles irmãos ali, né, menos de 100 anos que a maioria deles tinha começado a corrida. Muitos já tinham se desviado da rota, né? Muitos ali já não estavam mais perseverando naquilo em que eles tinham aprendido que deveriam perseverar, na forma como eles tinham sido instruídos a caminhar. Mas, além dos prêmios, irmãos, que Jesus ele fala para esses irmãos aqui, também tem uma outra característica que a gente pode observar nessas cartas, né? É que Deus, que é riquíssimo em misericórdia e em longanimidade, como a sua própria palavra fala, ele estava chamando esses irmãos ao arrependimento. Todos nós também, irmãos, que estamos nos afastando da rota, que estamos nos afastando do caminho, que estamos parando de perseverar, Deus nos chama para nos arrependermos disso. Que nos voltemos para Ele, né? Que nós possamos ter nossas vestes lavadas, a nossa veste lavada no sangue do Cordeiro, e que nós possamos continuar essa corrida com vestes brancas. Para aqueles que estão saindo da rota, né? Que estão praticamente parando a caminhada, seja por qual for o motivo, sejam por desilusões, sejam por decepções ou pelas tantas distrações em que a gente tem no caminho, né? Porque para todo lado que você olhar vai ter distração. Se você parar para ir para o lado de uma distração, é grande a possibilidade de você sair da rota. Deus chama ao arrependimento. A caminhada é longa, a caminhada é árdua, mas Deus ele nos exorta a nos esforçarmos e a perseverarmos. A palavra que Deus me deu nesse dia, irmãos, foi exatamente essa. Para que a gente possa avaliar a forma como nós temos conduzido nossa vida cristã, né? Todos os anos, a maioria das pessoas costumam usar, né, esses primeiros dias do ano para avaliar aquilo que fez de errado em suas vidas no ano anterior, né? Então, que a gente possa avaliar como tem estado a nossa caminhada nos últimos anos e que a gente possa ver o que a gente quer como que a gente quer estar, né, nesse ano, como que Deus quer que cada um de nós esteja nessa nossa caminhada. Para finalizar, eu queria trazer um versículo, né, para que a gente possa tomar como que eu poderia falar, irmãos, como algo que vai nos encorajar, né, nessa caminhada. Como o apóstolo Paulo mesmo ele falou,
escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, né? Um pouco mais à frente daquele que a gente leu. Paulo, ele fala assim para Timóteo, irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que a gente possa também, irmãos, no fim da nossa caminhada, poder falar essas palavras para a glória de Deus. Amém?